Quer aprender a trabalhar com tabelas dinâmicas? A ferramenta mais importante do Excel? Então vem comigo. Bom, vamos começar aqui fazendo uma tabela dinâmica muito simples, ok? Lembrando aqui que eu tenho o nome do produto, a marca, a quantidade vendida, o valor unitário e a data que foi vendido cada produto. A minha ideia aqui é criar uma tabela dinâmica com as marcas e veja que as marcas podem se repetir, ok? Então, o que essa tabela dinâmica vai fazer? Ela vai colocar as marcas de uma forma distinta, ou seja, sem se repetir, e vai somar a quantidade vendida de cada uma dessas marcas. Por exemplo, a Makita aqui ela tem 67. Vamos pegar uma outra venda da Makita aqui, 14. Então ela teria uma linha escrito Makita e somaria 67 mais 14, que me daria um total de 81. E vocês vão poder ver que o que isso faz de tão poderoso no Excel depois, porque você pode criar gráficos e daí sair para outros tipos de tabelas. Vamos lá. Para você criar a tabela dinâmica, você tem que selecionar todas as colunas da sua tabela. Então tá aqui, ó. Comecei no nome do produto e fui até o final. Ok? Então nós vamos em dados, depois, aliás, vamos em inserir tabela dinâmica. Aqui, essa janelinha, não se assuste. Ele simplesmente está perguntando para você onde você quer inserir essa tabela dinâmica. Então, vou falar, eu quero inserir numa nova planilha. Ok. Essa daqui é a representação de um objeto de tabela dinâmica. E aqui à direita ficam os campos da sua tabela dinâmica. Então, como eu havia comentado no início do vídeo, nós vamos fazer uma tabela dinâmica onde as linhas vão ser as marcas dos produtos. Veja que ele já coloca cada produto, cada marca de produto aqui para mim de uma maneira distinta, ou seja, sem se repetir. E aqui nos valores eu vou colocar a quantidade vendida. Veja que ele me dá um nome como soma de quantidade, que é exatamente o que eu queria. Algumas vezes a tabela dinâmica pode vir aqui como contagem, algo dessa maneira. Como que você faz para mudar isso? Você vai clicar aqui na seta, configurações do campo valor, e aqui você vai dizer que tipo de operação o Excel vai fazer. Como que ele vai resumir o campo valor para você? O meu veio como contagem, mas eu quero soma. Eu vou clicar no soma e vou dar o OK. E aqui ele me deu, ou seja, da Bosch ele vendeu 20, da Construmax ele vendeu 96, da Ferramentas Brasil ele vendeu 177, ou seja, é o total vendido independente do período. Quer deixar isso aqui um pouco mais analítico? Vamos acrescentar aqui, por exemplo, a data nas colunas para ele saber quanto que foi vendido em cada mês, ou cada dia, ou cada período de ano, não sei como tá aqui, vamos ver. Vou pegar a coluna da data e vou arrastar ela para colunas. Olha. Legal, ó. Então, aqui, de cara, ele já trabalha para mim por meses. Veja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Independente de anos. Muito provável aqui, vamos verificar, os dados estão só para 2024. Então, ele não está se preocupando com o ano. Então, vamos lá. A Bosch vendeu só no mês de maio. A Construmax vendeu em março e junho. A Ferramentas Brasil vende em 3 meses seguidos e não mais depois. E é lógico, eu tenho minha coluna de total. Então, só com uma tabela dinâmica aqui você já consegue tirar algumas análises. Quer deixar isso um pouco mais analítico ainda? Mantenha o clique dentro da tabela dinâmica aqui, você vai ter uma aba aqui em cima chamada Design e também tem a Análise de tabela dinâmica. Vamos na Análise de tabela dinâmica e vamos depois em Gráfico dinâmico. Aqui ele vai te sugerir vários gráficos para cada um desses estilos que a gente está trabalhando aqui. Bom, tem gráficos de linhas, gráficos de colunas, gráficos de barras, podem ajudar bastante. Vamos tentar ver aqui esse de colunas, por exemplo. E o que esse gráfico me faz? Bom, ele me faz aqui uma separação no eixo X, que o eixo X é o eixo que fica embaixo, e o eixo Y é esse que está aqui na vertical. Na horizontal é o eixo X, tá bom?
Então, aqui embaixo eu tenho as marcas e nas legendas, ou seja, referenciado por cores, eu tenho os meses. Tá interessante? Tá, mas eu acho que eu poderia deixar esse gráfico um pouco melhor. Vamos pensar assim, e se eu transportasse todas as minhas datas para o meu eixo e mudasse a minha marca para a legenda? Veja que esse gráfico aqui, ele me dá uma análise um pouco diferente agora. Ele me fala que em janeiro eu vendi a cor cinza, que é Ferramentas Brasil, e também vendi a cor azul claro, que é a Makita. Veja que junho, por exemplo, é um mês que eu vendi muitas marcas, abril também. Então, dependendo da disposição em que você faz a sua tabela, você também altera a maneira de ler o seu gráfico. Não precisa ter medo. Você consegue também criar aqui, através da marca, um filtro. Você arrasta de legenda para marca um filtro. E o que você vai poder fazer? Através aqui, ó, na parte de cima da sua tabela dinâmica, você consegue estabelecer quais marcas você quer ver. Eu quero só ver Bosch e Construmax. Aqui eu tenho somente o gráfico mostrando essas duas marcas. Legal, né? Então, eu vou colocar aqui de novo a marca nas colunas. Veja que ele mantém o filtro para mim e o filtro somente mudou de posição. Eu também posso utilizar o filtro diretamente aqui. Quero ver somente Makita. Ok, Makita. Existe uma outra forma de filtrar que também é muito fácil de trabalhar aqui no Power BI, no Excel, que chama, vamos ver aqui, segmentação de dados. Como que eu uso essa segmentação de dados? Para que ela serve? Primeiramente, ela serve para deixar mais fácil a maneira do usuário trabalhar com ela. E como que você utiliza ela? Simplesmente vem aqui, com pelo menos um campo selecionado dentro da tabela dinâmica, e inserir segmentação de dados. E eu quero segmentar os meus dados pela marca, porque é isso que interessa o usuário filtrar. O que vai acontecer aqui? Ele vai criar uma janelinha com todas as marcas existentes. E agora, se eu quiser filtrar por uma ou duas marcas, segurando o CTRL, por exemplo, aqui eu posso filtrar mais de uma, fica muito mais fácil do usuário trabalhar e entender o gráfico de forma separada. Legal, né? Boa dica. Bom, não vou complicar mais a nossa vida hoje aqui nesse vídeo. Esse vídeo é para ser uma introdução do que é trabalhar com a tabela dinâmica. Pretendo fazer outros vídeos aí na sequência, vou criar uma playlist para isso, onde vou criar até uma operação dentro de uma tabela dinâmica, onde eu posso multiplicar a quantidade vezes o valor unitário para eu saber o total faturado para cada item, mas isso não vai ficar para vídeos futuros, ok? A ideia de hoje era passar aqui qual que é o potencial de trabalhar com uma tabela que você gera aí no seu dia a dia de vendas, para você começar a gerar uma análise mais aprofundada das suas vendas, dos seus produtos, do que você esteja trabalhando com uma planilha, ok? Muito obrigado, meu nome é Vinícius Mendes e a gente fica por aqui. Tchau, tchau!